Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 6 de abril. A paralisação de trens deixa trabalhadores sem transporte na Baixada Fluminense. No litoral paulista, câmeras de segurança flagram um crime à luz do dia, bem ao lado do Fórum de Praia Grande. O final feliz de uma história no Amazonas. Os dois irmãos que passaram 27 dias perdidos na floresta se recuperam e deixam o hospital. E ainda o setor hoteleiro no sertão de Pernambuco registra aumento nas reservas depois do anúncio da volta das festas de São João. É agora no Brasil TV. – 54 estações de trens da Baixada Fluminense amanheceram fechadas hoje e os moradores não encontraram opção de transporte para ir trabalhar. O problema, segundo a concessionária, foi provocado pelo furto de cabos que afetou o sistema de sinalização. O Dia do Trabalhador começou assim, chegando na estação de trem sem conseguir embarcar. Já tem umas 2 horas que eu já estou aqui, nada de trem. Já é difícil a gente descer para trabalhar, apanhar trem lotado todos os dias. Ainda mais quando acontece uma coisa dessa, né? Por causa da falta dos trens, antes das 6 da manhã, os pontos de ônibus perto da estação de Gramacho, na Baixada Fluminense, estavam lotados. Olha o que acontece com a população da Baixada. A estação de Gramacho fechada, ninguém comunica nada. Tá? Olha que absurdo. Não deram nem explicação, não escreveram nada pra gente ler, pelo menos. E a gente está aqui esperando. A concessionária Supervia disse que todo o transtorno em Gramacho foi causado porque cabos de transmissão foram furtados. Em Belford Roxo também parou tudo. A explicação foi a mesma. Todo dia uma desculpa. Daqui a pouco vai falar que furou o pneu do trem, não tem trem. Só falta isso. Todo dia eu trabalho no trem para vender, entendeu? Tem que levar o sustento para dentro de casa, mas cadê? Mercadoria tá aí, mas cadê? Já tem que gravar um vídeo, né, para mostrar o patrão o motivo de não comparecer ao serviço, né? A alternativa para sair da Baixada e ir para a capital era pegar o ônibus, uma opção mais cara e mais demorada. Mas nem isso os passageiros tiveram logo cedo. Hoje está tendo greve dos rodoviários dos ônibus intermunicipais. Chegamos no ponto, 3h50, eu mais umas 10 pessoas, chovendo e nada de ônibus. Fiquei lá até 6h20. Aí me deu uma disposição, fui em casa, depois voltei para o ponto de novo, peguei no Nova Iguaçu e estou aqui esperando, entendeu? E nada. O Wanderson não sabia como sair de Nova Iguaçu na Baixada para chegar ao trabalho na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. Não sei como é que eu vou trabalhar. A passagem aqui não é barata, é uma passagem alta que a gente paga. Supervia sempre dando problema, empresa de ônibus sempre dando problema. Rodoviários de linhas intermunicipais reivindicam reajuste de 11,77%, referente à reposição de inflação e mais 8% de ganho real, além de aumento no valor da cesta básica. O último reajuste da categoria foi em maio de 2019. O único jeito para os passageiros foi esperar. Estou aqui até agora esperando esse ônibus e nada. Tá complicado. A concessionária Supervia afirma que de janeiro a março foram registrados 348 furtos de cabos de transmissão na rede, um aumento de 133% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Belo Horizonte, a quarta-feira foi mais um dia de greve de metroviários e estações de ônibus lotadas. E quem usa o transporte público ganhou mais uma preocupação: a possibilidade de aumento de passagem. A decisão é da Justiça. Um serviço essencial, mas ainda longe de ser como o passageiro realmente precisa. Que é um absurdo, que você chega cansado, você fica no ponto do ônibus, você fica na estação e não tem ônibus. É um absurdo. Às vezes você fica 40 minutos no ponto do ônibus para você poder conseguir pegar o ônibus. Na Estação Diamante, uma das mais movimentadas de Belo Horizonte, esse foi mais um dia de ônibus cheios e filas intermináveis. Isso aqui não tem nem como explicar de tanto sofrimento que a gente sofre aqui. A greve dos metroviários também tem dificultado a vida de quem depende do transporte público na cidade. Já são 17 dias sem operação nos horários de pico. Com isso, os ônibus que já ficavam lotados estão saindo ainda mais cheios. Nessa semana,
Passageiros que precisaram pegar ônibus da aviação Transoeste, que opera as linhas alimentadoras da estação Diamante, ficaram sem transporte por falta de combustível. Mesmo com esse cenário, a Justiça determinou ontem que a Prefeitura de Belo Horizonte reajuste o preço da passagem de ônibus. A decisão manda que o município cumpra com as cláusulas do contrato de concessão, onde estão previstas as regras para o aumento. A Prefeitura já disse que vai cumprir a determinação. Ou seja, o passageiro pode ter que pagar mais por um serviço nada satisfatório. A decisão judicial não diz qual deve ser o valor da passagem, mas as concessionárias defendem que a passagem principal aumente para R$ 5,85. Segundo o Sindicato dos Empresários do setor, esse foi o último cálculo feito na virada do ano. Mas a BH Trans e a PBH ainda precisam fazer os cálculos para que o valor final seja definido. Para esse especialista, o contrato firmado entre prefeitura e empresas em 2008 não vem sendo cumprido e falta transparência na hora de explicar valores. A cada 4 anos, teoricamente, se faria uma auditoria das contas das empresas de ônibus e se colocaria na balança os reajustes tarifários anuais, que era para ter sido feita 3 auditorias. Apenas uma foi feita. Desde 2018, não existe, não tem sido feito reajuste anual. Então, pelo lado da prefeitura, o contrato não está sendo cumprido. E pelo lado das empresas, desde 2014, cobradores estão sendo demitidos, linhas estão sendo cortadas, então as empresas também não estão cumprindo o contrato. Enquanto se discute a possibilidade de um aumento nas tarifas, um projeto de lei que está na Câmara Municipal prevê mais subsídios para o setor. E a Prefeitura diz que, se aprovado, pode ser o caminho para uma redução no valor das passagens, o que ainda dependeria da publicação de um decreto pelo prefeito. Hoje de manhã, houve um protesto de uma associação de usuários do transporte coletivo na estação Pampulha. Passar e subir mais, não. Vai fazer uma diferença muito grande no bolso da gente. Agora olha essa história. Em Fortaleza, a polícia prendeu um homem de 43 anos suspeito de ter cometido crime de importunação sexual. O caso aconteceu no último dia 21 de março. Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que a vítima andava pela rua quando o suspeito passou e deu um tapa nas nádegas dela. A vítima, de 18 anos, corre assustada. Segundo a polícia, o caso segue sendo investigado e o homem foi encontrado em um ponto de mototáxi que supostamente ficava à espera de clientes na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Mas, segundo as investigações, ele não era um profissional, apenas usava a atividade para a prática deste tipo de crime. Segundo a polícia, o suspeito já tinha sido preso em flagrante em outubro de 2020 pelo mesmo crime. A identidade do mototaxista não foi revelada para manter a integridade física da família. Cecília. Em Praia Grande, no litoral paulista, câmeras de monitoramento de uma empresa gravaram o momento em que um homem foi assassinado no meio da rua. Esse crime foi ontem à tarde, ao lado do Fórum da cidade. Kelvin Saldanha Damasceno, de 29 anos, tinha saído de Guarujá e estava a caminho de Praia Grande com uma mulher nesse carro branco. Segundo as investigações, eles já estavam sendo seguidos por 2 veículos desde a entrada da cidade, um prata e um preto. O carro escuro encostou ao lado do da vítima quando o trânsito parou. 2 criminosos desceram, arrancaram o motorista e a passageira. A vítima ainda tentou se soltar, mas foi arrastada pela rua até ser baleada. Um terceiro criminoso se aproximou para dar cobertura. Após o homicídio, o veículo prata que estava envolvido na ação criminosa foi visto por uma equipe da PM em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cônigo Domênico Rangoni, em Guarujá. Como a polícia já havia sido avisada, os 2 ocupantes do carro foram encaminhados aqui para a sede do CPJ em Praia Grande, onde foram presos em flagrante. Pelo menos 5 homens participaram da execução. Segundo a Polícia Civil, um dos presos faz parte da facção que age dentro e fora dos presídios de Guarujá. A polícia continua à procura dos outros 3 criminosos e do outro veículo usado, e acredita que o crime tenha sido premeditado.
Em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, a polícia investiga a morte de 4 pessoas durante um churrasco ontem à noite. Martim Andrada tem as informações. Olha, a polícia ainda tenta encontrar os assassinos, inclusive depois do crime. Teve do outro lado da fronteira no Paraguai atrás de pistas, mas não achou nada. Há suspeitas de que essas execuções tenham relação com o tráfico de drogas aqui na região de fronteira. No local do crime foram encontradas 70 cápsulas de fuzis e pistolas. Essas 5 pessoas, essas 5 vítimas, estavam num espaço para festas aqui em Ponta Porã. E a polícia diz que os pistoleiros chegaram numa caminhonete branca. Eles falavam em espanhol. A polícia também diz que eles teriam separado as vítimas das outras pessoas antes de atirar. 2 delas morreram na hora, 2 no hospital e uma ficou ferida, passa bem, não corre risco de morte. Todos eles eram brasileiros. A polícia também diz que a caminhonete que teria sido usada no crime foi encontrada, queimada, às margens de uma rodovia aqui em Ponta Porã na manhã dessa quarta-feira. Nenhuma das vítimas tinha passagem pela polícia. Eu volto contigo aí. A Câmara de Vereadores de Querência, a 912 quilômetros de Cuiabá, aprovou a abertura do processo de cassação contra um vereador da cidade. O Neiriberto Martins Hertal, de 46 anos, sacou uma arma para um colega durante uma audiência no dia 21 de março. A Câmara de Vereadores de Querência aprovou o pedido de cassação do vereador Neiriberto Martins Hertal, que no último dia 21 de março sacou uma arma contra um outro vereador durante uma audiência. Na ocasião, Neiriberto caminhou em direção ao vereador Edmar Batista e deu um soco nele, iniciando a agressão. Depois disso, ele sacou uma arma, mas foi contido por policiais militares. Após a confusão na Casa de Leis, foi aprovado um pedido para cassar o mandato do vereador por quebra de decoro, com a justificativa de que a situação manchou a imagem da Câmara de Querência. A comissão terá 90 dias para entregar o relatório, mas esse prazo pode ser prorrogado. A Câmara também aprovou o pedido de Neiriberto para que o colega Edmar Batista seja incluído no processo. O vereador Neiriberto foi preso em 24 de março em Cuiabá por uma equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado e policiais civis de Querência. Em 28 de março, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o pedido de habeas corpus interposto pela defesa e, por isso, o vereador segue preso. Em nota, a defesa respondeu que, como as investigações ainda não acabaram, a defesa não teve acesso a todos os documentos e, por isso, ainda não se manifestará sobre a situação. E tem mais casos de polícia envolvendo parlamentares. No litoral paulista, o mesmo processo da Polícia Federal, que apura a denúncia de corrupção do prefeito de Guarujá, Walter Suman, vereadores também são investigados. Nenhum deles quis gravar entrevista. O inquérito indica que esses vereadores tiveram benefícios em troca de facilitações para o prefeito em votações. 6 dos 17 vereadores de Guarujá aparecem no inquérito da Polícia Federal. Segundo a PF, a organização chefiada pelo prefeito Walter Suman e pela esposa dele, Edna Suman, contava com o apoio do Legislativo. Os acordos eram realizados mediante pagamento de vantagens indevidas, em espécie ou com loteamento de cargos em empresas contratadas pela Prefeitura. Numa planilha encontrada numa conversa entre Walter e Edna Suman, aparecem 86 nomes de funcionários contratados para trabalhar em empresas contratadas pela Prefeitura. Segundo a PF, na última coluna do lado direito, aparece o nome da pessoa que indicou determinado funcionário. Na lista, aparecem alguns vereadores. Chamou a atenção dos investigadores a legenda no final da planilha. Em verde estão os que não trabalham, só assinam folha. No meio da lista, grifada em verde, aparece Edeilda Jorge dos Santos Ângelo, mãe do vereador Santiago Ângelo. Segundo a polícia, ela recebeu mais de R$26 mil sem trabalhar. A investigação aponta ainda que Naldo do Perequê também tinha indicado um funcionário fantasma que recebeu quase R$35 mil.
Para a polícia, o vereador Walter dos Santos, conhecido como Nego Walter, indicou 3 funcionários que não trabalhavam. Juntos, eles teriam recebido R$73 mil. Outra pessoa que também aparece nas investigações é o atual presidente da Câmara, Juninho Eroso. O nome dele é citado em mensagens do prefeito com o chefe de gabinete da prefeitura, numa conversa sobre garantia de apoio aos interesses do executivo. Numa conversa por mensagem, Sumã teria dito que falou com Juninho Eroso e que iam ajudar com 35, que seria R$35 mil. O vereador era o relator da Comissão de Fiscalização e Controle, que propôs no relatório final a sugestão de arquivamento do processo contra o prefeito. O mesmo aconteceu com o vereador Mário Lúcio, que sugeriu o arquivamento das denúncias contra Sumã. A PF afirma que ele atuou junto à prefeitura para acrescentar valores nas contratações públicas em busca de benefício próprio. Quem também está no inquérito é a vereadora Cirana Bozonquian. O nome dela aparece em anotações de Edna Sumã, como destinatária de R$15 mil. O inquérito aponta ainda que a vereadora também trocava favores com o executivo e afirmou numa conversa por mensagem que qualquer coisa na Câmara vamos arquivar. Os 2 irmãos indígenas que ficaram 27 dias perdidos na floresta amazônica receberam alta hoje no hospital em que estavam, em Manaus. Depois de 21 dias internados, Glauco e Gleison estão de alta. Eles recuperaram entre 6 e 8 quilos cada um. Era o que precisavam para sair do hospital. Os irmãos indígenas da etnia Mura, segundo os médicos, tiveram uma recuperação rápida para o quadro de desnutrição severa em que chegaram. Os 2 seguiram uma dieta rigorosa. O mais novo, Glauco, de 7 anos, foi quem chegou mais debilitado, grave, e demorou a entrar no ritmo do tratamento. O menorzinho, ele fez uma infecção mais grave, fez uma insuficiência renal, que reverteu. As lesões de pele estão boas, já estão em fase já final de cicatrização, estão se alimentando já bem, e já podem alimentar-se com a alimentação da família, lógico, suplementado ainda com algumas vitaminas. As crianças sumiram na mata no dia 18 de fevereiro, na zona rural de Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus. As buscas logo começaram. Dezenas de pessoas entraram na floresta para procurar junto com o corpo de bombeiros. Mas os meninos ficaram 27 dias perdidos, se alimentando de sorva, essa fruta nativa da floresta amazônica, e de água da chuva. Os meninos foram encontrados por um morador e em condições precárias de saúde no dia 15 de março e logo transferidos para os cuidados de especialistas em Manaus. Apesar da desnutrição grave, os meninos não precisaram ficar em UTIs. Os pais, que nunca perderam a esperança de encontrar os filhos vivos, saem do hospital com o sorriso da vitória. Seu Claudionô, tudo certo agora? Tá bom, vocês. Olha aí, com licença. Que bom. Os pais e os garotos só devem chegar à área indígena de Capanã Grande, na cidade de Manicoré, na próxima terça-feira. Até lá, todos ficam na Casa de Saúde do Índio, em Manaus. A seguir, as aulas de reciclagem e compostagem para alunos do Distrito Federal na Embaixada Italiana. Brasil TV de volta com uma iniciativa da Embaixada da Itália no Distrito Federal. Ela oferece, na prática, aulas de reciclagem e compostagem para alunos de escolas da capital. Ana Júlia estava animada para aprender mais sobre como cuidar do meio ambiente. A reciclar, a como usar as latas, a como fazer artesanato com elas. Eu acho muito bom a reciclagem, principalmente para as tartaruguinhas, porque muitas morrem por causa de sacolas jogadas ou isopor.
Ela e outros 60 alunos de uma escola pública de Planaltina participaram de atividades de educação ambiental na Embaixada da Itália. Aprenderam sobre reciclagem e compostagem. Na casa da Isabelle, de 11 anos, as ações já são uma prática da família. A minha mãe, ela começou faz pouco tempo a fazer essas coisas. Ela pega os resíduos de banana, verduras, cascas, e ela faz a primeira camada da composteira. E a segunda, ela pega palha de arroz e joga por cima. Aí ela espera curtir a composteira e depois ela pega, aduba, planta, várias outras coisas. A Embaixada da Itália é conhecida como Embaixada Verde, por adotar diversas medidas sustentáveis que já são muito comuns no país europeu, como a reciclagem e o encaminhamento correto do lixo. Na Embaixada Italiana, todo descarte de resíduo é feito de forma correta. O resíduo orgânico vai para a composteira e o reciclável vai para algumas cooperativas do DF. A água usada no prédio é reaproveitada e tem placas fotovoltaicas que geram energia solar. Agora vai passar a reciclar bitucas de cigarro e óleo de cozinha em um projeto desenvolvido pela UNB. Todo mês a Embaixada vai fazer, pelo menos, um evento educativo com alunos de escolas públicas e privadas do DF. A ideia é dar bons exemplos para os alunos, para que eles se conscientizem desde cedo e levem os costumes para dentro de casa. É possível ser lixo zero em qualquer lugar, em casa, no trabalho, em fábricas. E nossa ideia trazendo as escolas aqui é ensinar os pequenos, desde cedo, que é possível dar um destino correto ao nosso resíduo sem muita dificuldade. Então eles vão aprender a compostar, a dar um destino correto ao resíduo de comida, ao resto da nossa comida, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje e é um dos mais fáceis de ser tratado. Nada melhor que o exemplo e a prática. E depois do anúncio da programação do São João de Petrolina, no sertão de Pernambuco, o setor hoteleiro está começando a comemorar as ocupações. Afinal de contas, foram 2 anos sem a tradicional festa nordestina. Em alguns hotéis da cidade, a ocupação já é de 60%. Tendo como carro-chefe o turismo de negócios, a calmaria da rede hoteleira em Petrolina deve chegar ao fim com muita festa e junina de preferência. O São João é o melhor período para o setor aqui na cidade. Depois de 2 anos sem ser realizado por conta da pandemia da Covid-19, o São João de Petrolina já está com a programação definida. A festa, organizada pela Prefeitura, vai acontecer entre os dias 17 e 26 de junho, com atrações locais e grandes nomes nacionais, como Zezé de Camargo e Luciano, Elba Ramalho, Wesley Safadão e Gustavo Lima, o que deve atrair muita gente para a cidade e bons negócios para o setor hoteleiro. O gerente deste hotel diz que a ocupação deve superar os anos anteriores, chegando a 100%. Tanto que, na hora de fazer reservas, solicitamos aos hóspedes que antecipem, confirmem com antecedência, porque está sendo um período muito procurado. Estamos com 50% de reservas confirmadas, a menos de 3 meses para o São João. Neste outro hotel, a gerente diz que é um período que exige agilidade. Os quartos podem ser reformulados para caber mais gente. E uma suíte de casal, por exemplo, pode virar quarto triplo, já que para o São João deste ano pode faltar vaga. Depois que saiu a grade da programação do São João, no outro dia a gente já estava com vários pedidos de reserva e hoje a gente já está com 60% de nossas estadias já preenchidas. Então acredito que até final do mês a gente já lota. Não vai ter para todo mundo, não. Oh, coisa boa. E ontem a gente falou da volta da encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, que como as festas juninas, que estavam 2 anos sem acontecer por causa da pandemia, agora vão rolar. Pois é, o espetáculo também está de volta em muitas cidades do Centro-Oeste paulista. Em Marília, faltando pouco mais de uma semana para a apresentação, artistas amadores e voluntários estão acelerando nos ensaios. Vai! São horas de ensaio para entregar a melhor atuação. Vamos!
assistimos as peças dos Ocruzanos também, pegamos referência também de grandes filmes, como A Paixão de Cristo própria mesmo, estudando cada vez mais as falas, outros personagens também. Esta será a 26ª encenação da Paixão de Cristo de Marília. Antes da pandemia, o evento reunia até 12 mil pessoas na Zona Sul, segundo a organização. O último foi em 2019. Depois de 2 anos sem a realização da peça, a paróquia Santa Rita de Cássia pretende emocionar a comunidade. Para isso, mais de 200 pessoas estão envolvidas no projeto. Nós temos 15 coordenadores, né? E cada um trabalha com o seu pessoal. Nós temos o pessoal da elétrica, do som, apoio, tem o pessoal que faz a ornamentação, do figurino, são muitas equipes. A apresentação será realizada no dia 15 de abril, Sexta-feira Santa, uma data de reflexão para os católicos. O Daniel é responsável por cada cena. Além do trabalho físico, existe a preparação psicológica. Sentiu que foi um pouco que Jesus sentiu, né, naquele momento, de poder passar um pouco a emoção de fazer um teatro. Quanto mais força, vontade, o sangue nos olhos ali eles demonstrarem, eu acho que é mais fácil ainda de evangelizar as pessoas. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã.